estudantes, professoras, diretores, vice-diretoras, todos bem? Ótimo! Estamos nos encontrando para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje a reflexão que eu trouxe vai partir de um texto. Desses textos que a gente tem visto em algumas aulas também, que são fábulas, né? Esse é mais um desses, da cultura da oralidade, que a gente vem escutando de geração em geração e faz a gente pensar sobre o nosso modo de viver, né? O jeito que a gente vive socialmente. E aí eu quero que vocês, pelo menos, levantem hipóteses, tentem pensar sobre que texto é olhando para essa imagem. O que essa imagem diz para vocês? Eu gosto de leitura de imagens. As imagens também dizem muita coisa. Lembram-se da nossa última conversa? Vale mais do que 1000 palavras? Algumas imagens valem mesmo. E essa traz alguma informação? Nela está representado o título do nosso texto. O texto que a gente vai conversar hoje, pensar a respeito, trazer para a nossa reflexão, tem como título O Homem, o Menino e o Burro. Vocês conhecem essa história? Eu vou contar para vocês, ela é uma história bem curtinha, bem fácil de compreender também. A história começa com este senhor que decide vender o seu burro. E para fazer essa venda, para fazer esse negócio, ele precisava ir até a cidade que não era muito perto da casa dele. Então, como ele sabia que chegando lá ele poderia conseguir vender o burro e teria que voltar a pé e sozinho, ele convidou o neto para fazer companhia na volta, né? Na ida e na volta. E saíram ele, o neto e o burro. Obviamente, os dois montaram no animal e seguiram viagem. Um certo momento lá, uma etapa do caminho, eles encontraram uns homens numa venda, estavam na frente de uma vendinha, de um comércio, conversando, e aí imediatamente eles deram risada, tiraram sarro, né? Que é isso? Olha o que estão fazendo com o animal, meu Deus! Um homem e uma criança em cima do pobre coitado do burro. Não vai chegar inteiro, não vai chegar nada desse burro, não vai nem chegar vivo esse burro lá na cidade. Aí o homem pensou, olhou para o menino e disse, não é que eles têm razão? Vamos fazer o seguinte, desce você, que é mais jovem, e eu vou em cima do burro. E seguiram o caminho. O menino desceu, o homem continuou em cima do burro. Mais para frente eles passaram perto de um riacho. Nesse riacho costumavam ter lavadeiras, que era o que tinha naquele momento. As lavadeiras fazendo seu trabalho ali, né, lavando roupas. Imediatamente elas repararam. E, meu Deus, foi o comentário, esfregando as suas roupas e batendo na pedra. As lavadeiras disseram, uma delas. Onde já se viu? Olha a exploração da criança. Esse homem não tem vergonha nessa cara. Onde já se viu em cima do burro, nesse calor, nesse sol quente, caminhando nessa estrada e deixando a criança seguir a pé? Ah, isso não é coisa que se faça. O homem olhou para o menino olhou para o homem. E ele disse, é mesmo, elas têm razão. Melhor a gente inverter. Você vai no burro e eu vou caminhando. E assim eles fizeram. O menino subiu no burro, o homem desceu e seguiu puxando o animal. Mais para frente, depois de uma longa caminhada, eles passaram diante de uma casa e tinha umas moças na varanda. E essas moças na varanda já debocharam também. Que isso? O que esse animal carrega? Um príncipe? Esse menino, por acaso, é alguém da realeza? Um nobre? Para precisar ficar em cima do cavalo, enquanto esse senhor, que desrespeito com os mais velhos, coitado senhor caminhando, enquanto o príncipezinho está em cima do burro. Aí os dois se olharam de novo, o homem e o menino, e decidiram. É melhor ir nós dois a pé, elas têm razão. Desceram, o menino desceu do burro e seguiram os dois a pé puxando o animal. Mais um trecho de caminhada cruzaram com alguns viajantes. E essas pessoas que estavam em seus cavalos disseram, mas que bobeira, que idiotice, que bobice. O que fazem vocês caminhando? Se vocês têm um animal que é para carga, inclusive carrega pessoas, por que não estão os dois montados? Andem! Que coisa mais sem noção, que pessoas que não pensam, que ignorância! Ai, o senhor respirou fundo, olhou para o menino e pensou, acho que eles têm razão. Sabe o que? Vamos carregar o burro. E aí os dois levantam o burro, põem nas costas e levam até a cidade. Chegam na cidade com o animal, que é o que a imagem mostra pra gente, olha lá. Pois bem, a história termina aí. O que a gente pode pensar a respeito?
Trouxe uma outra imagem para a gente refletir. Olha essa aqui. É exatamente isso. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua manifestação de ideia, de compreensão de mundo. Cada um tem algo a dizer. E como é que a gente fica no meio dessa história? Se a gente é a pessoa que também pode ter algo a dizer, como é que a gente se posiciona diante das opiniões dos outros sobre a gente? Ou qual é a nossa opinião em relação a outras ideias? Já parou para pensar sobre isso? Nossa reflexão é sobre isso. Às vezes a gente fica tão preocupado em atender o desejo dos outros que não tem a nossa própria opinião, não expressa o que de verdade a gente pensa. Ou às vezes a gente só está preocupado no que a gente pensa, na nossa opinião como única, verdadeira e certa. E simplesmente ignora, simplesmente despreza qualquer outra opinião. Esse texto faz a gente pensar sobre isso. Afinal, quem estava certo? Cada uma das pessoas que deu o seu pitaco na história do homem e o burro? Ou o homem que cada vez considerava uma opinião diferente e agia conforme a opinião? Coisa para pensar, né? E é sobre esse o nosso assunto desta aula também. Vamos conversar um pouco sobre opinião. O quanto tem de importante saber opinar, saber ouvir a opinião alheia. O quanto isso é relevante para a nossa vida, para tudo que a gente faz e vive nessa sociedade, né? E aí, pensando nisso, em expressar a opinião, eu vou partilhar um tema com vocês. Quero até contar para vocês que esse tema a gente vai dividir ele durante o mês de novembro. As próximas aulas de língua portuguesa comigo vão tratar, a professora Vanice também vai puxar um gancho das minhas aulas e a gente vai tratar desta temática em especial, né, deste assunto. Por quê? E aí, a justificativa, a explicação de por que eu escolhi essa temática, vocês vão entender conforme a gente for conversando, ok? Então, a temática também começa com uma imagem. E aí, vamos aproveitar pensando sobre isso. Assim que vocês olharem a imagem que eu vou mostrar agora, eu quero que vocês já tentem pensar sobre o que vocês têm de opinião, que ideia vocês têm sobre este tema, ok? Vamos dar uma olhadinha? Olhem lá. É uma imagem, nós temos uma pessoa negra, um homem, parece, né, provavelmente, e essa pessoa, do lado dessa pessoa negra nós temos duas informações. Em destaque, consciência negra e, menorzinho, apenas um dia não é suficiente. Você tem opinião sobre essa imagem? Você tem opinião sobre essa temática? Ok. Vou tentar alimentar um pouquinho as suas ideias, alimentar você de informações para que você comece a pensar sobre a sua opinião, ok? Vamos lá? Muito bem. Como eu disse, a gente vai conversar sobre isso no decorrer das aulas de língua portuguesa. Então hoje você vai começar, vai ter uma apresentação desse assunto. E a apresentação começa por aqui, ó. Primeira pergunta. Você já tem opinião sobre o tema? Esse tema é tranquilo para você, conversa sobre ele? Se você tem, qual é a sua opinião? Essas reflexões são para a gente ir alimentando durante a aula. E com base em que questões, com base em quais informações você construiu sua opinião? Então essas 3 informações são para lhe ajudar agora a pensar sobre esta temática em especial. Por outro lado, todas essas reflexões valem para todos os assuntos da sua vida. Qualquer um que você queira pensar sobre ele, você tem que ter esses aspectos. Já tem uma opinião formada? Qual é a minha opinião? E com base em quais informações eu construí essa opinião? Certo? Ok. Talvez você tenha respondido aí para você mesmo, né? Olha, eu não tenho muita informação, eu não sei muito o que dizer. Ou, eu não tenho interesse nesse assunto. Ou, eu tenho interesse nesse assunto, eu sei do que se trata e sou contra ou sou a favor desse dia, desta temática. Ok. O que importa agora é você pensar sobre essa opinião. Para aqueles que ainda não têm muita informação, a gente vai colocando informações, vamos agregando, vamos construindo um universo, um repertório de informações para você pensar mais sobre o assunto, ok? É assim que a gente constrói a opinião. Não basta só achar, tem que achar e
construir informações para sustentar aquele nosso achismo, aquela nossa crença, aquela nossa opinião, tá? Então vamos lá. Quem fala em consciência negra tem que saber desta personalidade. Este é o herói Zumbi dos Palmares. Conhecem? Zumbi dos Palmares viveu entre os anos de 1655 a 1695. Por que eu chamei ele de personalidade? Por que eu chamei ele de herói? Durante as nossas conversas, essas palavras vão aparecer bastante. Primeiro, ele é uma personalidade representativa para a população negra. Por quê? Porque no tempo da escravatura, no tempo do processo de escravidão, lá no início da colonização do nosso país, né, especialmente o Brasil, falando assim de colonização, esta pessoa, esta personalidade, lutou para acabar com a escravidão. Ele nasceu livre. Este homem aí, jovem, nasceu livre, nasceu dentro do Quilombo de Palmares. A sociedade do Quilombo, que era imenso, o Quilombo chegou a ter 11 povoados dentro dele e mais de 30 mil habitantes. Então quem pensa que o Quilombo é uma chacrinha, é um sítiozinho, não, ele era muito grande. E ficava lá em Alagoas, né? Até hoje as terras estão lá protegidas como patrimônio do nosso país, da nossa história. Muito bem, Zumbi nasceu neste espaço, neste quilombo, chamado Palmares. Ele era filho de uma princesa, Princesa Qualtune, que era princesa em África, veio sequestrada para o Brasil, né, como a maioria dos negros, e aqui ela conseguiu viver no quilombo, né, e constituir família, e ali nasceu Zumbi. Ok. Muito criança ainda, aos 5 anos de idade, o Zumbi foi sequestrado, ele foi roubado das terras do Quilombo, o Quilombo foi invadido, o Quilombo sofreu invasões por várias vezes, por vários anos, né? E numa dessas, o Zumbi foi sequestrado e foi vendido como escravo, criança, para um padre na capital. Ok. Lá ele aprendeu, por ter ficado ajudante do padre, né? Ele aprendeu, trabalhava como coroinha, ajudava o padre alfabetizou ele na língua portuguesa, que ele não falava a língua portuguesa, porque dentro do Quilombo eles preservavam a cultura das origens africanas, né? Da matriz africana, então a língua que eles tinham era a língua da maioria dos povos ali, a forma de viver, a sociedade, toda vivia dentro daquela constituição, daquela organização. Ok. Zumbi aprendeu francês, aprendeu português, aprendeu latim, foi batizado com o nome de Francisco e viveu com o padre dos 5 aos 15 anos. Aos 15 anos, Francisco fugiu, Zumbi fugiu e voltou para o Quilombo, né? Voltou para o Quilombo do Palmares. Quem era o chefe quando o Zumbi voltou era o seu tio, Ganga Zumba. E ali ele ajudou o seu tio em muitas batalhas, sempre protegendo os negros, ajudando a fugir, sim, né, ajudando os negros a fugirem das fazendas e se refugiarem lá. E muitos indígenas também moravam no Quilombo. Ok. Zumbi, nesse processo, então, de luta contra a escravidão, foi considerado o nosso líder, foi considerado o nosso herói, o herói da população negra, porque lutou contra a escravatura. Ele foi morto e, como ele tinha, ninguém sabe bem por que ele tinha o nome de Zumbi, né? Esse nome foi dado a ele. Algumas pessoas dizem que é porque ele lutava e nunca morria, então achavam que ele era imortal, mas ninguém tem certeza se essa informação vale. O que a gente sabe é que ele foi morto, ele foi traído por um companheiro e morto e decapitado. E a cabeça dele ficou colocada em exposição na capital do estado para que servisse de exemplo para os outros, né, para temerem a fuga e mostrar que ele não era tão imortal assim, né, quebrar com a personalidade que ele representava para a população negra. Ok? Que dia é isso? O dia da morte de Zumbi foi 20 de novembro. Então é tão representativa essa data que a gente passou a pensar no 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, um dia nacional. Foi uma luta também, foi uma luta aqui no país para que as pessoas entendessem que a gente precisava desse dia. E nem todo mundo entende até hoje.
Nem todo mundo valoriza. Tem gente que acha que a gente só fortalece o racismo com essa data. Opiniões. Para que a gente tenha opiniões formadas, a gente precisa de informação. Sem informação, o que a gente tem é achismo, é opinião superficial, né? Sem embasamento. Ok. Com toda essa informação, eu tenho agora novas perguntas. Vejam, você tinha uma opinião sobre o Dia da Consciência Negra. Agora eu trouxe para você informações. Minha pergunta é: você já se sente seguro ou com opinião formada que você já tinha elaborado e agora você reelaborou sobre esse tema? Ou você já se sente tranquilo, seguro para expressar a sua opinião? Agora você sabe o que dizer sobre esse tema? Talvez ainda não. Talvez você ainda esteja pensando: professor, até agora eu só sei por que é o 20 de novembro, só sei por que o mês de novembro foi escolhido, mas ainda não entendi, não consigo ver tanto valor assim. A necessidade de ter um mês da consciência negra para parar sobre isso. Por quê? E as outras etnias, né? Por que não falamos dos brancos? Por que não falamos dos índios? Será que você pensou isso? Então vamos agregar mais informações para que você entenda. O nosso assunto aqui, se você já percebeu, não é opinião simplesmente, mas é argumentação. Nós estamos conversando sobre argumentar. O verbo argumentar, ele é muito denso, ele é muito potente, forte, porque ele não é simplesmente explicar. Quando a gente argumenta, a gente traz a defesa de uma ideia, a gente traz alegações, explicações, justificativas, a gente traz informações que fazem com que o outro pare e pense sobre a sua opinião, e aí valorize o que você pensa. Porque você não... por que você pensa? Não sei, só sei que é assim, né? Então a gente não pode simplesmente responder sem ter uma convicção, uma certeza daquilo que a gente está afirmando, porque a gente tem informações para a nossa posição, informações para defender a nossa ideia. Então hoje o nosso assunto de língua portuguesa trata-se disso. É preciso saber argumentar quando se tem uma opinião. Isso vale para tudo. Até para você dizer: não gosto desta marca de iogurte. Por quê? Não basta dizer não gosto. Você tem que ter elementos. Ou você compara com outras marcas, ou você fala do sabor, ou você fala da textura, ou você fala do prazo de validade, ou você fala da quantidade que vem na embalagem, do tempo de duração. Percebe? Você tem muitas informações para justificar, alegar, argumentar e explicar a sua opinião. Ok? Muito bem. Então, a nossa conversa, né, o nosso tema, o nosso assunto da aula de língua portuguesa hoje é texto argumentativo. Como é que eu me preparo para defender uma ideia? Como a nossa temática vai falar sobre o mês de novembro, como o mês da consciência negra, eu trouxe uma pessoa para conversar com vocês. Eu convidei esta pessoa aqui, ó. Ela se chama Gabriela Gruppi, ela é estudante de Direito da Universidade Federal do Paraná, tem participação como diretora executiva do Instituto Política para Mulheres. É coordenadora do grupo de produção de conhecimento negro, que se chama RAP, Resistência Ativa Preta, e é filiada ao Movimento Negro Unificado no Paraná. Essa jovem estudante de Direito vai nos contar, argumentando, o que ela defende como mês da consciência negra. E a nossa tarefa agora é assistir, ok? Nós vamos assistir a fala dela completa e depois vamos analisar o que ela fala. Vamos lá? Olá, meu nome é Gabriela, eu sou estudante de Direito da Universidade Federal do Paraná e estou aqui para compartilhar um pouco com vocês da minha experiência enquanto jovem negra dentro da universidade, principalmente nesse mês de novembro, que, como vocês já devem estar acompanhando, é o mês da consciência negra. Eu acho que o principal ponto que a gente tem que cutucar aqui agora é essa ideia do porquê é importante ter um mês da consciência negra, né? Estamos falando de um país que
é composto por pessoas de diversas origens, de diversos povos, tanto imigrantes europeus como povos indígenas que já estavam aqui antes da chegada dos portugueses, como os povos africanos que foram trazidos para cá. Então, a gente de fato tem uma mistura bem grande, né? Uma miscigenação bem grande. Isso não significa, contudo, que todas as pessoas têm sido tratadas da mesma forma, né? O que a gente percebe é que a população negra acaba por muitas vezes ser discriminada, e essa discriminação a gente pode entender ela não só como ofensas, xingamentos, que também acontecem, como a gente acompanha, mas também pelo apagamento da nossa história, né? Afinal, quando a gente estuda a população negra no Brasil, o que a gente sabe dela? O que a gente sabe de quem estava aqui no Brasil, né? Quando contam a nossa história, contam sempre na visão do europeu, na visão de quem chegou e quem descobriu, entre aspas, o Brasil, a visão de quem escravizou, a visão de quem gritou pela independência, a visão de quem aboliu a escravatura. É sempre contada por esses personagens que são colocados nessa figura de heróis, de salvadores da pátria mesmo, sendo que o nosso Brasil tem muitos outros personagens que não são vistos. Então, esse mês é então um mês de enaltecimento desses outros protagonistas da nossa história. E por isso eu particularmente, dentro da universidade, considero muito importante, porque quando eu vou estudar o direito, né, vou estudar as leis, vou estudar a doutrina, as referências que me são dadas normalmente são de pessoas brancas falando das suas leis e que não se colocam nesse papel de pessoa branca, né? Não deixa de ser uma identidade também. E isso acaba por ser muito difícil porque você não contempla outros corpos que também são sujeitos dessa lei. Então, eu, enquanto estudante, quero muito estudar o que pessoas negras têm produzido, quero muito estudar o que pessoas negras têm estudado. Eu quero dar esses passos para que a gente cada vez mais ocupe esses espaços também. Então, falar em consciência negra também é falar na produção de conhecimento negro. Também é falar que existem pessoas capacitadas negras e personagens, protagonistas negros na história do nosso país que não costumam ser destacados. E essa é uma tarefa fundamental para a gente fazer, em especial nesse mês, né? A gente coloca esse mês como um mês de reflexão, mas sem dúvidas essa reflexão é para ser feita durante todo o ano, durante todo momento que a gente estuda a nossa história, no convívio com os nossos amigos, com os nossos familiares. São coisas que a gente acaba não questionando, né, por não nem sempre ser provocado para isso, mas que devem ser questionadas. E que esse é um dos principais passos para a gente conseguir, pelo menos, reparar o dano que ocasionou esse processo de escravização de pessoas negras e indígenas no Brasil. É isso. Muita informação, né? Mas interessante o posicionamento da Gabriela e interessante as informações que ela traz para a gente pensar sobre esse mês da consciência negra. Por que valorizá-lo? Por que ele é tão importante para a comunidade negra, mas de certa forma para toda a população brasileira? Né? Muito bem. O que a gente vai observar agora é que na fala da Gabriela, veja, a gente não viu um texto escrito, a gente ouviu um texto. Na fala da Gabriela, a gente percebe, que é um texto oral, uma estrutura. A estrutura desse texto ela é composta pelas seguintes etapas. Tem uma introdução, tem um desenvolvimento e tem uma conclusão, certo? Na fala da Gabriela, no tempo todo que ela fala, a gente percebe que ela faz um movimento primeiro para apresentar o assunto, depois ela faz um movimento para desenvolver esse assunto, apresentar todas as ideias dela de reforçar, justificar, argumentar e por fim ela conclui dizendo para a gente por que é tão importante essa data, certo? Vamos analisar isso passo a passo.
Essa é uma informação que é importante para você perceber quando você está defendendo uma ideia. Se você toma cuidado de fazer esse movimento. E quando você escuta alguém falando, quando alguém está defendendo a sua ideia, a sua proposta, será que essa pessoa segue essas etapas ou fica faltando alguma coisa? Para isso a gente vai analisar passo a passo o vídeo. Vamos para o próximo? Atenção! E tô aqui para compartilhar um pouco com vocês da minha experiência enquanto jovem negra dentro da universidade, principalmente nesse mês de novembro, que, como vocês já devem estar acompanhando, é o mês da consciência negra. Eu acho que o principal ponto que a gente tem que cutucar aqui agora é essa ideia do porquê é importante ter um mês da consciência negra, né? Estamos falando de um país que é composto por pessoas de diversas origens, de diversos povos, tanto imigrantes europeus como povos indígenas que já estavam aqui antes da chegada dos portugueses, como os povos africanos que foram trazidos para cá. Então, a gente de fato tem uma mistura bem grande, né? Uma miscigenação bem grande. Isso não significa, contudo, que todas as pessoas têm sido tratadas da mesma forma, né? O que a gente percebe é que a população negra acaba por muitas vezes ser discriminada, e essa discriminação a gente pode entender ela não só como ofensas, xingamentos, que também acontecem, como a gente acompanha, mas também pelo apagamento da nossa história, né? Afinal, quando a gente estuda a população negra no Brasil, o que a gente sabe dela? O que a gente sabe de quem estava aqui no Brasil, né? Ok. Perceberam que esse primeiro momento da fala da Gabriela, essa primeira parte do vídeo, foi uma introdução? Ou seja, aqui a Gabriela apresentou a ideia que ela estava defendendo. Na introdução, nós temos essa tarefa, apresentar a ideia que será defendida, trazer um contexto, certo? E a Gabriela faz isso, ela apresenta o contexto do Brasil, ela fala sobre a população miscigenada, quer dizer, o Brasil é uma mistura de negros, índios e brancos. Ela fala de uma desigualdade no tratamento a esses diferentes grupos, ela diz assim, olha, se a gente é misturado, por que não é tratamento igual para todos? Por que tem diferença no tratamento? Se a gente é tudo isso composição da mesma população, né? Aí ela fala da discriminação. Então, uma das violências, vamos dizer assim, uma das formas de discriminação que a população negra e indígena também sofre é o apagamento das nossas histórias. Eu acabei de contar para vocês a história de Zumbi. A gente não aprende sobre zumbi na escola. Pelo contrário, na escola, pelo menos antigamente, né? Agora a gente já tem todo um olhar bem reelaborado sobre isso. Mas há muito tempo atrás a gente aprendia sobre os negros na escola sempre falando de escravidão, escravidão, escravidão. Como se a gente não tivesse heróis, como a gente não tivesse produção de conhecimento, se a gente não tivesse outras produções, né? Outras informações, outros protagonismos. E aí esse apagamento da história, ou seja, o não contar sobre nós, é que precisa ser repensado. E a Gabriela fala sobre tudo isso, né? Aí ela traz perguntas, a estratégia da Gabriela é fazer perguntas. Ela diz assim, por que é importante ter o mês da consciência negra? O que sabemos sobre a população negra no Brasil? Quando ela traz essas duas perguntas, ela já está provocando quem está ouvindo a opinião dela a querer saber mais. Né? Ela dá como se fosse uma isca, sabe, de pescaria. É como se ela jogasse a isca e dissesse assim, você quer saber mais? Você não quer saber? Você tem essa resposta? E você já sabe disso? Tem essa resposta? Então, jogar perguntas na introdução de um texto argumentativo é uma excelente estratégia para que aquele que está te ouvindo ou te lendo também acredite na sua opinião, também considere a sua opinião como importante. Agora a gente vai para o desenvolvimento, a etapa que a Gabriela vai contar para a gente o que mais ela tem de argumentação, de justificativa para a gente aceitar essa opinião ou valorizar essa opinião. E aí vocês vão perceber que aqui ela vai trazer as respostas para essas perguntas que ela trouxe, que ela apresentou, que ela provocou. Vamos prestar atenção e assistir? Quando contam a nossa história, contam sempre na visão
europeu, na visão de quem chegou e quem descobriu, entre aspas, o Brasil, a visão de quem escravizou, a visão de quem gritou pela independência, a visão de quem aboliu a escravatura. É sempre contada por esses personagens que são colocados nessa figura de heróis, de salvadores da pátria mesmo, sendo que o nosso Brasil tem muitos outros personagens que não são vistos. Então, esse mês é então um mês de enaltecimento desses outros protagonistas da nossa história. Muito bem. Agora a gente vai prestar atenção, então, que elementos ela trouxe quando ela estava argumentando, quando ela estava defendendo a sua ideia. Ela trouxe explicações, ela trouxe exemplos, ela trouxe argumentos. Vamos dar uma olhada? Eu transcrevi a fala dela em texto escrito. E eu coloquei ali, ó, tem uma parte que ela diz assim, olha, como eu tirei da fala da Gabriela, está entre aspas. Quando contam a nossa história, contam sempre na visão do europeu, do descobridor, de quem escravizou, de quem gritou pela independência, de quem aboliu a escravatura. Então aqui ela deu uma resposta. Quando contam a nossa história, só fala de quem fez algo e que não era o negro. Quem descobriu o Brasil, quem aboliu a escravatura, quem escravizou os negros, quem trouxe os negros, quem catequizou os negros, é sempre outra pessoa que não os negros. Aí ela traz mais um trecho, ela diz assim, é sempre contada por esses personagens na figura de heróis, de salvadores da pátria, sendo que o nosso Brasil tem muitos outros personagens que não são vistos. Olha ela trazendo outro argumento, está faltando falar dos negros, os negros que fizeram alguma coisa, e não que sofreram a escravidão, sofreram a colonização, sofreram a catequização. Não, cadê os negros que produziram? Aí ela diz, esse é um mês de enaltecimento desses outros protagonistas da nossa história. Esses outros protagonistas são os negros, são os indígenas. Cadê contar desse outro povo que compõe essa população miscigenada que nós somos? Cadê falar deles nos livros, na educação, nas reportagens, nos programas de televisão? E não só como vítimas, como sofredores, como aqueles que recebem e nunca oferecem nada. Cadê contar a história do negro que construiu, às custas de muito sofrimento, mas que construiu uma nação? Ela vai continuar. Vamos para a quarta parte daquele vídeo? Vamos prestar atenção. E por isso eu particularmente, dentro da universidade, considero muito importante, porque quando eu vou estudar o direito, vou estudar as leis, vou estudar a doutrina, as referências que me são dadas normalmente são de pessoas brancas falando das suas leis e que não se colocam nesse papel de pessoa branca, Não deixa de ser uma identidade também. E isso acaba por ser muito difícil, porque você não contempla outros corpos que também são sujeitos dessa lei. Então, eu, enquanto estudante, quero muito estudar o que pessoas negras têm produzido, quero muito estudar o que pessoas negras têm estudado. Eu quero dar esses passos para que a gente cada vez mais ocupe esses espaços também. Então, falar em consciência negra também é falar na produção de conhecimento negro. Também é falar que existem pessoas capacitadas negras e personagens, protagonistas negros na história do nosso país que não costumam ser destacados. E essa é uma tarefa fundamental para a gente fazer, em especial nesse mês, Ok. Ainda falando dessa argumentação, ainda trazendo novas ideias para a gente entender bem por que ela defende o mês da consciência negra, a Gabriela traz as seguintes informações. Quando eu vou estudar o direito, vou estudar as leis, vou estudar a doutrina, as referências que me são dadas são sempre de pessoas brancas. Então ela traz essa informação para a gente. Agora ela está se posicionando. Além dos exemplos que ela deu, ela está dando um exemplo de própria experiência. Quando ela está estudando, ela não vê personalidades negras de direito. Será que não existem? Ela diz, eu quero muito estudar o que as pessoas negras estão produzindo, estão estudando, para que a gente ocupe esses espaços. Olha ela falando, os negros também são estudiosos, são pesquisadores, ou não são?
que dele esses protagonistas. Quando ela traz essas informações dizendo o que ela deseja, o que ela busca, o que ela vive como estudante, ela está argumentando, fortalecendo a importância de ter essa presença, de ter essa reflexão durante esse mês. Falar em consciência negra também é falar em produção de conhecimento negro. É falar de pessoas negras capacitadas, personagens protagonistas negros na história do nosso país que não costumam ser destacados. Viram o reforço? E por fim, a Gabriela vai encerrar, vai concluir a sua fala. E na conclusão, ela vai trazer para a gente um reforço, uma afirmação. Vamos observar? A gente coloca esse mês como um mês de reflexão, mas sem dúvidas essa reflexão é para ser feita durante todo o ano, durante todo momento que a gente estuda a nossa história, no convívio com os nossos amigos, com os nossos familiares. São coisas que a gente acaba não questionando, né, por não nem sempre ser provocado para isso, mas que devem ser questionadas. E que esse é um dos principais passos para a gente conseguir, pelo menos, reparar o dano que ocasionou esse processo de escravização de pessoas negras e indígenas no Brasil. É isso. E aí chegamos então na conclusão. Vocês prestaram atenção? Na conclusão, a Gabriela afirmou sobre a ideia que ela estava defendendo e que ela começou lá na introdução. Aquelas perguntas, a proposta que ela fez lá no comecinho da fala dela, aqui ela reafirmou. Vamos observar. A gente coloca esse mês como mês de reflexão, mas sem dúvida essa reflexão deve ser feita durante todo o ano, durante todo o momento que a gente estuda a nossa história, no convívio com nossos amigos e familiares. E ela continua. São coisas que a gente acaba não questionando, por nem sempre ser provocado para isso, mas que devem ser questionadas. E ela ainda termina dizendo: esse é um dos principais passos para a gente conseguir, pelo menos, reparar o dano que ocasionou esse processo de escravização de pessoas negras e indígenas no Brasil. Então aqui ela está afirmando, ela está repetindo agora com certeza de que esse é um passo. Considerar pelo menos um mês marcado para pensar sobre isso. E por que novembro? Porque foi o mês de morte do nosso líder, daquele que é um herói da história da população negra, lutando contra todo tipo de discriminação e preconceito. Então aqui ela afirma isso. Ok? Difícil? Não, né? Trabalhar sobre essas questões a gente precisa registrar. Vamos lá? Um tempinho para colocar no caderno o que conversamos sobre texto argumentativo.
Ok. Agora que a gente tem esse registro, que sabe que a argumentação é bem importante para a gente expressar o que pensa e para a gente também analisar, dar motivos para justificar o que pensa, né? Analisar o que os outros dizem e também o que a gente pensa e expressa para o outro ouvir. A gente vai fazer mais uma atividade. Agora a gente precisa pensar sobre que linguagem a gente utiliza na escrita ou na produção oral de uma opinião. Na hora que eu vou argumentar, será que eu uso uma linguagem formal ou informal? Quero que vocês copiem e já respondam essa informação. Ok. O que você respondeu? Óbvio, né, gente? Linguagem formal. Se a gente está querendo defender uma ideia, por mais que esteja entre amigos, por mais que esteja entre pessoas familiares, a gente precisa escolher bem as palavras. Isso também nos dá respaldo e garantia de que a gente sabe do que está falando. Vamos para a próxima. Agora eu quero que vocês organizem para mim o que é introdução, o que é desenvolvimento e o que é conclusão de um texto argumentativo, certo? Você vai copiar e já vai colocar os números. Vamos lá? Vamos lá? Ok. Se a gente sabe que a introdução é quando a gente apresenta a ideia, se a gente sabe que o desenvolvimento é quando a gente defende a nossa ideia com argumentos e, na conclusão, a gente afirma aquilo que a gente apresentou lá no início, a gente está argumentando muito bem. Meus amores, a nossa aula termina por aqui, mas esse assunto não. Então eu vou deixar vocês com essa imagem para a gente continuar pensando. Consciência negra, apenas um dia não é o suficiente. Até a próxima!